Este clã já rivalizou com os Uchihas, mas claro que não teve poder suficiente para dar conta dos queridinhos do Kishimoto. Mas afinal, esse clã tem alguma coisa interessante? Bom, eles possuem muitas coisas interessantes. Sua primeira aparição foi na novel do Sasuke, Sasuke Shinden e o Nascer do Sol. Este clã era bastante temido e de grande perigo durante o período das Eras Combatentes. Era esta que antecedeu o surgimento das vilas que conhecemos. Mas de qual clã estou falando? Sim, me refiro aos Shinoikis. Eles atuavam como um dos grupos de ninjas mercenários que residiam no País do Relâmpago. Em determinado momento, uma mulher do clã Shinoiki casou-se com o daimyo deste país e foi nesse momento que tudo começou a desandar. Casamento é bom, galera, mas alguns nem tanto. Já que a primeira esposa do daimyo ficou com ciúmes e quando o daimyo morreu, pouco depois do casamento, ela culpou a sua atual mulher, no caso a viúva, e todo o seu clã pela morte dele. Por isto, seu clã começou a se olhar com outros olhos, literalmente. Suas acusações foram aumentando com o passar do tempo e todos que viviam por ali afirmavam que toda essa história era real e eles precisavam pagar por isto, resultando assim na expulsão de todo o clã Shinoiki do país. Tá vendo? O que uma fofoca não faz com a vida das pessoas. Nem estou citando páginas que dominam o estilo Ryan, nada disso. Com isso, só a expulsão não bastava, eles precisavam de um grupo de ninjas poderosos que pudessem escoltá-los para um local bem distante. Então é aí que entra a Praga dos Uchihas, grupo este que foi contratado para realizar essa missão bem simples. O local do clã dos Shinoiki seria o inabitável e perigoso Vale do Inferno, situado na Terra da Água Quente. Sendo assim, os ninjas que moravam em Iwagakure foram verificar o clã Shinoiki alguns meses após sua realocação, e os encontraram bebendo o que parecia ser sangue, que na verdade era apenas uma água avermelhada, e este fenômeno acontecia por conta dos minerais da Terra. Relutando em investigar mais, Iwagakure declarou o Vale do Inferno fora dos seus limites. Com o passar do tempo, a localização do vale foi deixada de lado e o clã Shinoiki desapareceu da história, como assim queria o País do Relâmpago. Mas o que eles não esperavam era que os Shinoiki conseguiram sobreviver, sustentando-se com a vida selvagem e os recursos limitados do vale. Mas pelo menos conseguiram aproveitar da vida que tinham, sem ninguém fazendo com que eles sofressem toda aquela discriminação. Mesmo vivendo uma vida tranquila, o clã Shinoiki precisou enfrentar diversos problemas. Eles possuíam um temperamento um tanto explosivo, então imagina eles viverem tão próximos uns dos outros. As discussões só levavam a um caminho, um shizu de leve até perder a vida. Coisa pouca. Já no anime, o ponto que causou problema entre o clã foi a dúvida sobre buscar vingança contra o clã Uchiha, por terem os colocados naquele lugar. Em uma única noite, o clã foi aniquilado, sobrando apenas Enyo Ashiro e a sua filha Shino para contar a história. Eles deixaram o Vale do Inferno, e Ioyashiro, sentindo-se culpado por seu papel de fundamental importância na destruição de seu clã, decidiu esconder sua identidade de Shino, levando-o a acreditar que ela era a última da sua família, na esperança de que ela não repetisse seus erros. Pouco tempo depois da destruição do clã Shinoiki, o Vale do Inferno foi redescoberto por Hidan. Ele relatou isso a Iwagakure, que o viajou até o local e confirmou que não havia sobreviventes no vale. Mais uma vez, declararam o vale fora dos limites e determinaram oficialmente a extinção do clã Shinoiki. Mas o que este clã tem de tão especial que até os Uchihas precisaram entrar no meio da discussão? E isso é bem simples, se trata do seu doujutsu extremamente poderoso, o Ketsuryugan. Seus olhos ficam vermelhos durante o uso deste poder, se assemelhando ao vermelho da cor do sangue. Estes seus olhos são tão poderosos que chegou a ser comparado a um dos 3 grandes doujutsus, e com toda razão. Este clã merecia muito mais destaque e por isso estou fazendo este vídeo. Quando ativado, o Ketsuryugan faz com que os olhos do usuário fiquem com suas escleras avermelhadas, suas íris vermelhas em uma tonalidade mais escura e suas pupilas brancas com formato de retângulos horizontais. Mas quais são seus poderes concedidos? Bem, o Sharingan não é o único doujutsu que prende seus adversários em fortes genjutsu, já que o Ketsuryugan também permite ao usuário criar ilusões e manipular seus adversários. Com isso, eles podem hipnotizar suas vítimas de inúmeras maneiras, conseguindo até extrair informações de suas mentes. Seus genjutsus não se mostraram tão poderosos quanto os dos Sharingans, mas sem sombras de dúvidas não é qualquer coisa não. E por fim, sua principal habilidade, que o destaca dentre outros, é a capacidade de manipular o ferro, ou sendo mais preciso, manipular qualquer coisa que contenha uma alta concentração de ferro, ou seja, manipulação do sangue. Sendo assim, o portador destes olhos consegue manipular o seu próprio sangue, como o do seu alvo em questão. E vimos esse poder em prática sendo extraído da melhor forma através da pequena Shino, que confrontou o Sasuke pro final desta novel.
Em sua luta contra o último remanescente do clã Uchiha, ela utilizou de seus interessantes jutsus em seu arsenal, o temido e tão poderoso golpe do Dragão de Sangue, onde ela conseguia formar 8 dragões com alta capacidade de regeneração, sendo tão fortes e resistentes que possuíam a capacidade de restringir e segurar o Susanoo do Sasuke. Além disso, ela possuía outras 2 técnicas, sendo elas a do Humano Explosivo, técnica essa extremamente perigosa e destrutiva. Após criar uma ferida em seu adversário, ela faz com que seu chakra penetre no corpo do seu inimigo. E aí sim você já era, já que ao fundir ambos os chakras, você já está transformado em um humano explosivo, e assim a ferida se fecha. Ao ser ferido por outra pessoa, seu sangue começa a ferver e a pressão interna do corpo aumenta até ele explodir, causando uma grande destruição ao redor. Shino geralmente usa seu jutsu em conjunto com o Genjutsu do Ketsuryugan para controlar os humanos explosivos, forçando-os a lutar e se auto-explodirem junto com seus inimigos em um ato suicida. Shino conseguiu controlar simultaneamente pelo menos 100 humanos explosivos, enviando-os para diferentes países como Kirigakuri, Kumogakuri e Konoha, concluindo assim seus atentados terroristas sem nem precisar estar presente nesses locais. No anime, ela também demonstrou a capacidade de utilizar dessa habilidade de forma mais eficiente e rápida. Ao fazer o corte em seu inimigo, ela utiliza do seu genjutsu, fazendo com que o adversário tirasse sua própria vida, ou ela faria com que seu adversário explodisse automaticamente, sem nem mais nem menos. Mas existe uma forma eficaz de impedir que um humano explosivo vá conhecer o time do Vasco, mas sua única maneira de se libertar é por meio de um contra-genjutsu extremamente poderoso realizado por um portador de doujutsu, com uma condição: caso o processo de explosão já tenha se iniciado, não há Hagoromo que possa impedir o estrago. A explosão vai ser certeira, mas ela não acontece de maneira imediata, tendo um tempo de 10 segundos, até que papoque tudo à sua volta no estilo Deidara. E por fim, sua última técnica demonstrada proveniente de seu doujutsu seria a metamorfose sanguínea, na qual consiste em manipular o sangue do alvo, fazendo com que seu corpo se torne maior. Essa sua habilidade era comumente utilizada para se disfarçar, depois de cometer atos proibidos, como roubar a bala da cantina sem pagar. Ao cortar seus pulsos, o sangue extra acumulado iria jorrar, mais que mulher grávida, até que a pessoa finalmente voltasse ao normal. Mas e aí, você se lembrava desse clã? Curtiu a origem do clã Shinoiki? Então se inscreve no canal para não perder mais nada.